E aí galera, beleza? Aqui é o Diegão da Física, aqui a conversa é diferente. Vamos aqui para um vídeo aqui atendendo a pedidos sobre as leis de Newton, né? Um breve resumo também, um resumo bem detalhado sobre as leis de Newton. Peço que vocês curtam, comentem, compartilhem também. Esse vídeo vai estar no YouTube, @Diegão da Física, né? Então vamos lá. Vamos ver aqui o que diz sobre as leis de Newton, as três famosas leis de Newton, né? Aqui tem um pouco da história sobre Isaac Newton, né? Que foi um grande físico, matemático inglês, né? Aqui tem uma história dele que depois vocês dão uma lida. Aqui, ó. Bem, existem dois estados de equilíbrio para uma partícula, o repouso e o movimento retilíneo uniforme. A inércia é a tendência que os corpos têm para se manter em seu estado de movimento. Muito bem. A inércia de um corpo, representado por sua massa, quanto maior a massa, maior vai ser a inércia. Por exemplo, esse elefante aqui, que você está vendo aqui na imagem, ele possui uma inércia muito maior do que uma simples bola de futebol. Pois, e por aí vai. Para vencer a inércia desse corpo é necessário uma força muito grande. Para você empurrar esse elefante aqui, precisa de uma força muito grande para vencer essa inércia. Aqui está a bolinha. O que diz a primeira lei de Newton? Aqui está o enunciado. Se um corpo está em movimento, ou tende a permanecer, ou se um corpo está em repouso, ou tende a permanecer em repouso, e um corpo se encontra em movimento, ele tende a manter a sua velocidade, ao menos que uma força externa venha agir sobre ele. Em outras palavras, um corpo em repouso, ele fica em repouso. Um corpo em movimento, ele fica em movimento, a não ser que venha alguma coisa e age sobre ele. Se ninguém agir, repouso fica em repouso, movimento fica em movimento. Que é o caso da bola. Se ninguém vir chutar essa bola, ela vai ficar em repouso aí até sabe lá quando. Se ninguém não vier aqui chutar essa bola, ele vai ficar em repouso. Exemplo 2. Se você anda de ônibus ou de carro, vai perceber. Ó. Olha só o que acontece no ônibus durante uma arrancada. Olha só, ele tende a ficar o quê? Em repouso, né? Porque se estavam em repouso e ele acelera, ó, você veja que ele acelera, você veja que ele tende a permanecer na sua estado onde estava. Ou ele vem de uma velocidade e o ônibus freia. Você é jogado para frente. Por quê? Corpo em repouso tende a continuar em repouso. Corpo em movimento tende a continuar em movimento. A não ser que alguma força externa interfira nesse movimento. Beleza? Vamos colar. A lei da inércia aqui tem um dado muito importante que também cai muito em questões. O que vence a lei da inércia é o cinto de segurança, né? Por que ele é fundamental, né? Você está lá com o cinto na freada, você tenta ser jogado para frente. O cinto de segurança impede que isso aconteça. Então, é importante que você tenha esse entendimento que o cinto de segurança é um forte aliado que combate a ajuda na inércia, né? Ajuda você a ficar lá naquele ponto lá. Porque se você não tiver sem cinto, olha o que acontece com o camarada ser jogado para frente. Beleza? Então, a primeira lei diz: corpo em repouso, fique em repouso. Corpo em movimento, fique em movimento. A não ser uma força de fora contra ele. Vamos para a segunda. A força resultante sobre uma partícula é o produto da massa pela sua aceleração. Ponto. Tenho a massa do corpo e eu tenho a aceleração dele. Porque para eu ter, é o princípio fundamental da dinâmica. Dinâmica estuda as causas dos movimentos. E a causa é, geralmente, força. Aqui está a regra. Força igual a massa vezes a aceleração. Né? Aqui é exemplo 1, aqui tem um exemplo. Ó. Maria empurra a caixa de 10 kg com a aceleração de 1. Calcular a aceleração, calcular a força dessa caixa, né? Multiplica 10 vezes 1. Está aqui um exemplo muito simples. Mas quando eu tiver duas forças, por exemplo, aqui, ó, eu tenho duas forças, ó. Vou só baixar aqui só um pouquinho, sem ver a resposta ali. Eu tenho duas forças, uma de 20 nessa direção e outra de 15 nessa direção. Uma massa de 4 kg. Qual será a aceleração desse corpo? Então, quando eu tenho duas forças,
Aí você vai olhar aquela propriedade dos vetores. Deixa eu dar uma caneta aqui, não. Tem não. Tem não. Quando eu tenho dois vetores na mesma direção, eu somaria. Quando eu tenho em direções diferentes, como está aqui, ó, vetores em sinais em direções diferentes, eu vou subtrair. Então, a minha força aqui será a força resultante. Será 20 menos 15. Por que 20 menos 15? Porque as forças estão agindo em direções diferentes. Se fosse na mesma direção, eu iria somar. Se fosse numa direção assim e na outra assim, ó, fazendo um ângulo de 90 graus, eu usaria Pitágoras. O primeiro ao quadrado mais o segundo ao quadrado. Aqui, ó, um menos a outra. E aí aqui está a resolução. Você dá um pause e resolve e depois confere aqui os resultados. E pode colocar outros números também para facilitar a sua visualização. Aqui, ó, vamos ver alguns tipos de força, né? Força-peso, que é importante, um negócio que eu vou dizer aqui, né? Força-peso tem a influência da aceleração da gravidade, né? Tem a aceleração da gravidade. A força-peso é tirada pela massa pela aceleração da gravidade. É muito semelhante à segunda lei. É um tipo de força, né? Que está aqui, ó. Agora aqui isso é importante, ó, que vocês anotem e não esqueçam. A força-peso pode variar dependendo da localidade, mas a massa é sempre a mesma. Massa é o que você tem aqui no planeta e em qualquer lugar. O peso depende da gravidade. Se você for na Terra, é de um jeito, aqui embaixo. Ó. Se você for na Terra, é de um jeito. Se você for na Lua, a gravidade é esse valor. Se você for em Júpiter, é esse valor. E assim sucessivamente. Então, não confunda massa e peso. Massa é sempre a mesma. Peso tem a influência da gravidade do local. Beleza? Não confunde isso aí. Aqui, ó, tem alguns exemplos, ó. Peso na Terra. Aí você pode pegar a sua massa e multiplicar por 10. Saber quanto é o seu peso aqui na Terra. Você pega a sua massa e multiplica por 1,6, como se você estivesse na Lua. E multiplica aqui por Júpiter vezes 25. E aí você vê. Porque ó, a massa dela é a mesma em qualquer lugar. Beleza? É isso aí. Curiosidades mais sobre a gravidade na Lua, né? Aqui tem mais algumas coisinhas. Vamos para a terceira. A terceira lei de Newton, princípio da ação e reação. Quando um corpo A exerce uma força sobre um corpo B, o corpo B reage aplicando de mesma intensidade, mesma direção, porém os sentidos são diferentes. Então é aquele negócio, toda ação gera uma reação de mesma intensidade, de mesmo valor, porém os sentidos são diferentes. Esse é o que diz o princípio da ação e reação. Um exemplo muito comum, um soco na parede. Né? Por que a mão sangra quando dá um soco na parede? Porque a mesma força que você aplica na parede, a parede lhe devolve. Quanto mais forte você aplica na parede, mais forte a parede vai devolver. Por isso que ela devolve aqui, ó. Ação, a mão sobre a parede. Reação, a parede sobre a mão. De mesmo valor, de mesma direção, porém, os sentidos são diferentes. Aqui as setinhas, uma para lá e outra para cá. Aqui um exemplo 2, uma pessoa caminhando. Uma pessoa caminhando também é um exemplo de ação e reação. Né? O pé empurra o solo para trás, né? O pé faz força para trás para você ir para frente, e o solo empurra para frente, que é o atrito, né? Que é o atrito entre o solo e o pé e o corpo, né? O corpo e o solo faz o atrito que permite que você encaixe. Né? Se o chão estiver molhado, ou seja, isso aqui vai dificultar um pouco, né? Se o chão estiver molhado, você tem dificuldade ao caminhar, beleza? Vamos aqui ao exemplo 3, ó, duas bolas de sinuca, uma bola bate na outra, né? A força que uma faz na outra, a outra devolve na uma, né? São exemplos bem práticos. Então, terceira lei é ação e reação, beleza? Isso aí. Uma quarta pessoa, quarto exemplo aqui, uma pessoa nadando, ó. O braço empurra a água para trás e a água empurra o nadador para a frente. Também mais um exemplo de ação e reação. Aqui temos também mais um exemplo. Ó. O foguete, o motor empurra